nome de Jesus, assim pedimos e agradecemos, no nome de Jesus. Recebe o servo do Senhor com as palmas para Jesus. Glória a Deus. Mais uma vez, salve e na paz do Senhor. Você que está em pé, por gentileza, abra sua Bíblia, João, capítulo de número 6, versículo número 31. Evangelho de João, capítulo 6, versículo de número 31. Vamos fazer uma leitura alternada. Eu leio primeiro os irmãos o segundo. João capítulo 6, versículo 31 em seguida. Todos encontraram? Amém? Amém. Diz a palavra do Senhor. Eu leio primeiro e os irmãos o segundo. Eu leio o 31 e os irmãos o 32. E assim sucessivamente. Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Só até isso, só até isso, tá? Só vou repetir aqui. Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Podemos assentar, glorificando ao Senhor nesta noite. Amados, nessa noite Deus colocou essa palavra no meu coração. O pastor Everson falou sobre o maná. Interessante é nós sabermos, irmãos, como que Deus cuida do seu povo, né? Aos jovens que estão aqui, eu quero que você preste atenção e observe nessa lição aqui, na palavra, como que Deus cuida do seu povo, né? Na nossa época mais, né, vamos colocar aí 50 anos para trás, na idade do pastor, a gente tinha uma dificuldade muito grande, né? Vamos colocar aí há 40 anos atrás. Há 40 anos atrás, a gente tinha uma dificuldade muito grande, né, com os nossos pais, né? Eram muitos irmãos, eram muitos filhos. Você ter uma bicicleta, mas era uma dificuldade, né? Fui ter uma bicicleta com 12 anos de idade só. Olha só, primeira bicicleta com 12 anos de idade. Tênis, para comprar um tênis era uma vez só no ano de meio, né? E o pai levava na loja e não era o tênis da vitrine, não, era o que já estava na entrada ali, já na promoção, né? A roupa era a mesma forma, não era roupa de marca, não, né? E era difícil, né? Mas graças a Deus, Deus cuidou. Agora vamos cuidar de ouro. Hoje está tudo fácil. A gente, como pai, graças a Deus, a gente dá para dar uma condição melhor para o filho. Você que é filho, agradeça seu pai, viu? Agradeça a sua mãe, que na geração passada não era assim, foi muito difícil. Só que Deus cuidou, né? Hoje, né, eu vejo que está muito melhor do que antigamente. Então valoriza o pai, respeita o pai, ora pelos seus pais, valoriza que Deus está cuidando. E falando de cuidado, aqui trazendo para a palavra, a gente vai observar, irmãos, o cuidado que Deus tem com o seu povo também da mesma forma. A gente vê que Deus ele faz uma promessa a Abraão, né, para ele levantar uma grande nação. Então Deus chama Abraão e faz a promessa: em ti serão benditas toda a família da terra. E Deus também faz uma promessa a Abraão
que os descendentes dele iriam ser escravos. Os descendentes de Abraão iriam ser escravos. Aí passou-se a geração de Abraão, né, pois Isaac, Jacó, e vem então a geração de José. E José, com seu pai Jacó, a gente vê que José ele vai lá para o Egito, na terceira geração, e lá no Egito o povo fica lá, sendo bem cuidado a princípio por José, que levou toda a sua família lá. São 70 almas, a Bíblia fala. E o povo foi crescendo em números lá no Egito, até que passou 50 anos. O faraó da época morre, entra um outro faraó, passa 100 anos, passa 200 anos, passa 300 anos no Egito, o povo está lá, está em multidão, está aumentando o povo de Israel, um povo hebreu, na terra do Egito. Tá? Passa-se 400 anos, e o faraó que está lá, ele não a lembra mais de José, ele não a lembra mais dos feitos também do faraó a qual José ele participava. Então esqueceu tudo, e o faraó atual começa ali a colocar o povo como escravo. Uma totalidade, irmãos, de 430 anos o povo fica ali no Egito. Só que eles começam agora a clamar por libertação. Eles não aceitam mais ser vassalo, o chicote nas costas. Eles não aceitam mais aquela situação. Então eles querem se libertar daquela posição. E Deus ouve um clamor do povo. Deus ouvindo o clamor, ele vai levantar um libertador. Obviamente que esse libertador, ele tem um nome, chama-se Moisés. Moisés, ele tem 3 períodos. No primeiro período, a gente sabe que a mãe dele escondeu ele por 3 meses, porque nenhum menino homem poderia nascer. Se nascesse homem, era morto, porque estava aumentando a população dos hebreus, e Faraó queria exterminar com os meninos. Então a mãe de Moisés, ela segurou o menino, Joquebede, por 3 meses, por ser bonito, formoso, ela não queria dar na mão do soldado. E ela teve uma ideia, betuma um barquinho, um cesto, põe o menino lá, depois de 3 meses, e lança no rio Nilo. A princesa se banhando, escuta o choro do menino, né? As suas mulheres que estavam ao seu serviço, né? As amas dela, pega aquele barquinho, aquele cesto, e quando eles abrem, estava lá o menino. Então a filha de Faraó olha para o menino e quer cuidar dele. E o que ela faz então? Ela procura alguém para dar de amamentar. A irmã de Moisés, Miriam, olhando na espreita, sabendo que ela estava querendo alguém para amamentar o filho, sendo que a mãe estava lá na casa, né? E Miriam se apresenta à filha de Faraó e falou: eu sei uma pessoa que pode dar de mamar para o menino, tal. E a filha de Faraó gosta da ideia, que a princesa pega Moisés, dá para Miriam e paga um salário até para Joquebede cuidar do menino, né? Cuidando do menino e recebendo até o menino desmamar, até ele ficar de maior. E aos 2 anos de idade, Moisés ele vai viver no palácio. Então o primeiro período de Moisés é os 40 anos de idade, a qual ele aprende todos os costumes egípcios, até que então ele mata o egípcio, enterra o seu corpo e é descoberto. E ele então, para não ser morto no Egito, depois de 40 anos ele foge para o deserto, ele foge para Midian. Lá em Midian, ele então, com seus 40 anos de idade, ele vai apacentar o rebanho, conhecendo o seu sogro. Ele se casa, tem uma esposa, ele tem 2 filhos, e ele está lá apacentando o rebanho no deserto.
Até que no deserto ele vê algo fenomenal no deserto. Ele vê algo fenomenal, Daniel. O que ele vê? Era normal os arbustos da época pegar fogo devido à quentura no deserto. Só que chama a atenção de Moisés que o arbusto que acende em fogo, ele queimava, mas não se consumia. Aquilo ali ardia em fogo, mas não se consumia. E ele chegou próximo para ver aquele fenômeno sobrenatural que está acontecendo. É aí que é a segunda fase de Moisés. Ele está próximo dos 80 anos de idade. Quando ele chega perto daquela sarça, ardia em fogo, mas não se consumia. Por ele se aproxima, uma voz brada, pela sarça. O anjo do Senhor desce. O próprio Deus fala: Moisés, Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é terra santa e sagrada. E Moisés entende então que era o próprio Deus ali, incumbindo ele de uma chamada. Então Deus fala para Moisés: eu tenho ouvido o clamor do meu povo. É aí, irmãos, que a promessa de Deus feita a Abraão passou 430 anos, ela não morre. Tem que dar seguimento na promessa que Deus fez para Abraão. Deus prometeu a Abraão para levar ele numa terra que mana leite e mana mel, e essa terra é a Canaã. Então o propósito de Deus não é fazer a promessa parar no Egito. Então nós temos que entender que toda promessa que Deus tem na nossa vida passa pelo processo do deserto. Toda promessa que Deus faz na nossa vida passa pela promessa do deserto. Do deserto é uma escola, a gente aprende. Só que tenha plena certeza, irmãos, que Deus, quando Ele faz a promessa, Ele não esquece. Quando Deus ele faz a promessa, pode passar o tempo, pode passar a horas, pode passar o dia, pode passar os anos, a promessa do Senhor, o Senhor faz fazer ela valer. O Senhor faz fazer a promessa dele valer. Então a promessa do Senhor não morre, a promessa do Senhor não cai por terra, a promessa do Senhor ela é fiel, ela cumpre o seu objetivo, aquilo que foi falado. Deus ele é fiel para cumprir. 430 anos passou, Deus poderia esquecer da promessa, mas não. Abraão já está morto, Isaac já está morto, Jacó já está morto, José está morto, mas eu fiz uma promessa a Abraão, e essa promessa eu vou cumprir, porque falando eu, porque não sou homem que falo, não sou homem que para mentir, eu sou Deus que falo e sou Deus para cumprir a minha promessa. Tá? O homem pode falar e falhar, mas Deus não. Então nessa noite a gente vai observar aqui quando Deus ele tem um chamado na vida do homem, quando Deus quer abençoar um povo, uma nação, quando Deus ele quer cuidar de um povo, ele faz o sobrenatural acontecer. Moisés ele não quer atender ao chamado de Deus. Deus fala para Moisés: eu tenho ouvido o clamor do meu povo e você vai ser o libertador. Aí Moisés quer passar a responsabilidade dele para o seu irmão Arão, porque Arão ele tinha facilidade em falar, ele era uma pessoa mais ágil, mais esperto, mas o que chamou a atenção de Deus foi o coração de Moisés, porque Moisés ele era o único na Bíblia, irmão, que Deus falava com ele face a face. Deus viu algo no coração de Moisés, não viu no coração de Arão, seu irmão. Mesmo Moisés passando a responsabilidade para Arão, Deus escolhe Moisés. E Deus fala assim: você vai ser a pessoa responsável, que eu vou passar as informações, e o seu irmão, então, Arão, vai ser só o porta-voz, mas a primeira palavra vai passar por você. E a gente vê que Moisés vai, e ele então, através de Deus, através ali, que ele se apresenta a Faraó com o coração duro, não quer libertar o povo do Egito, até que vem a primeira praga, a segunda praga, a terceira, a quarta, a quinta, e a última, a 10ª praga.
que é a morte dos primogênitos, que a casa que não tivesse a marca do sangue nos umbrais, a casa que não tivesse a marca do sangue nos umbrais, o anjo da morte iria passar, e o primogênito que estivesse na casa iria morrer. Essa era a última e derradeira praga. Então Deus avisa a Moisés para que cada família pegasse um novilho, né, de até 2 anos, que o novilho não fosse um novilho, um animal doente, um animal que tivesse com defeito. Tem que ser um animal perfeito, tem que ser um animal que tinha que lavar, cuidar do animal, porque aquele animal iria ser um sacrifício para a salvação da casa, do lar. E hoje a gente entende, irmãos, hoje a gente entende que aquele animal que foi morto, aquele cordeiro que foi morto, que cada família reunida, que pegou o sangue do animal, passou na porta, e a família tinha que cozinhar aquela carne daquele animal, todos tinham que comer, porque o anjo da morte ia passar, e a casa teria essa marca do sangue, o primogênito não iria morrer. Hoje a gente entende que Jesus aqui na frente, ele foi o nosso substituto. A morte estava para vir, mas ele colocou no nosso lugar, né? E hoje, quando a gente fala que nós temos a marca de Cristo, você está dizendo que Satanás não tem poder para tocar na minha vida, o espírito da morte não tem poder para me dominar. Nós temos a marca de Cristo. Então vem a 10ª e derradeira praga, o faraó liberta o povo. Então Moisés sai com aquela multidão, aproximadamente 3 milhões de pessoas, calculando a cidade de Piracicaba, um raciocínio rápido e fácil, uma população de Piracicaba, vamos colocar chutando alto, uns 700 mil habitantes, 800 mil habitantes, 800 mil. A gente está falando aqui que Moisés está produzindo aproximadamente, Miguel, 3 milhões de pessoas. Imagine toda Piracicaba, vamos pegar agora Saltinho, Rio das Pedras, vamos pegar Rio Claro, Limeira, a cidade vizinha, para juntar um pouco mais, para chegar perto de 2 milhões de pessoas, ainda é muito pouco. Moisés está com uma carga, uma responsabilidade. Então eles estão indo para o deserto, estão indo para o mar, e ali Deus então abre o mar vermelho, né? Moisés toca na água, o mar vermelho se abre, o povo passa seco, aí vem Faraó com o seu exército, seguindo o povo de Israel, e o povo atravessou o mar vermelho, e Deus fala para Moisés, toca de novo nas águas, e quando Faraó estava no meio do mar, e detalhe, irmãos, Deus cuida. Vira para o seu irmão e fala assim, Deus cuida, Ele está cuidando. Você está aqui, mas Ele está cuidando. Deus não tirou você do Egito e largou você e abandonou você, não. Você está aqui, você está no cuidado de Deus. Naquela noite, no meio do mar, tinha uma coluna de fogo que guiava o povo. Uma coluna de fogo, Daiane, que guiava o povo de Israel na frente. Tá? Uma coluna de fogo que guiava, que clareava tudo aquele lugar. Guiava tudo. Aí o que Deus ele faz? Deus ele tira essa coluna de fogo para não clarear para os egípcios, né? E eles então para ficar com a dificuldade de locomoção, e os anjos saíam da frente e vinham para trás e tiravam as rodas dos carros, e os carros iam parando no meio do caminho, no meio do mar. No meio do mar, até que todo o povo passa naquela noite, e a coluna de fogo na frente, guiando. Quando passou o último, a Deus fala para Moisés, pode tocar. Moisés toca, todo o exército de Faraó, a água engoliu, morreram, todos. Aí fizeram uma pesquisa, irmãos, a NASA, né, fotografou dentro do Mar Vermelho, e lá foi detectado, né, objetos da época do acontecido.
de rodas de carros, né, que estão lá nesse Mar Morto. Detalhe, tem pessoas e alguns estudiosos, eles não acreditam nessa tese que o mar se abriu. Eles falam que existia no Mar Vermelho, né, uma parte que, determinado tempo, as águas se baixavam e passavam com a água, tipo na canela. Mas mesmo se a gente acreditasse nessa hipótese, Miguel, que as águas estavam abaixo ou passou, né, o milagre seria maior. Porque como que o exército de Faraó iria afogar? Iria afogar nas águas no tornozelo. Então o milagre foi maior. Porque eles não conseguiram alcançar o povo de Deus. Moisés está com uma responsabilidade. Mais de aproximadamente 3 milhões de pessoas. Agora, irmão, vem a parte de alimento. No deserto é isso. Não tem padaria, não tem açaí, não tem arena. No deserto não tem. Também não tem passarela, né? Não tem humanitária, não tem. No deserto é areia, sol, né? Sol durante o dia e areia e frio à noite. Só que Deus cuida. Durante o dia, o sol quente ele era como uma nuvem que protegia aquele povo. E à noite ele era como uma coluna de fogo para aquecer. Né, as pessoas do frio do deserto. E a gente vê que agora, né, o povo começa a ter fome, o estômago, né, começa a fazer aquele barulho conhecido, falar em mistério, né, o estômago, né, aí o povo pede para Moisés: Moisés, você está com fome, né, tirasse do Egito para a gente morrer aqui. Então Moisés fala: meu Deus, o povo está com fome, o povo quer comer. Agora, irmãos, alimentar aproximadamente 3 milhões de pessoas tinha que ter 1,5 tonelada de alimento. 1,5 tonelada de alimento, não estou falando uma vez por mês, era todo dia, toda manhã. E como que Deus fez isso daí? Ele enviou o que é aqui, ó, maná. É um tipo de um pão branco, como se fosse, na boca era como um mel, um pão branco, que no arraial do povo de Israel, toda a parte ficava branquinha. E Deus fala para Moisés: ó, a porção de um gomer para cada pessoa é equivalente a 2 litros. 2 litros, cada pessoa vai pegar 2 litros desse pão e eles vão se alimentar. E Deus falou para Moisés: fala para as pessoas não pegar para o dia seguinte. A minha porção é para hoje. Só que tinha os bulão, os reis dos olhos, que eles, além de pegar para hoje, queriam pegar para amanhã, para a semana toda. Só que, detalhe, aqui a Bíblia vai falar que quando chegava no dia seguinte, já estava tudo podre. Já não tinha como usá-lo novamente. A gente aprende, irmãos. A gente aprende que Deus ele prepara para nós a porção diária. A oração: o pão nosso cada dia nos dá hoje. Não de amanhã, cada dia nos dá hoje. Essa é a oração. Então Deus está controlando o povo para dizer assim: eu sou um Deus de hoje e amanhã. Espera que eu também vou ser um Deus de amanhã. Eu não estou sendo Deus de hoje para você durante a semana encher o armário, encher a dispensa e esquecer de mim. Não. Eu sou o dia de hoje para vocês estar aqui me buscando. De amanhã para vocês estar aqui novamente me buscando. Na segunda, na terça, na quarta. Cada dia é a provisão de Deus, Jennifer. É a provisão de Deus. Então por isso que nós não temos que andar ocioso quando é de amanhã, porque basta o seu mal cada dia. Mas a porção de hoje Ele já deu para mim, Ele já deu para você. Você já levantou, tomou café, você já almoçou, alguns até jantaram, outros não jantaram, né? Mas a janta está preparada lá. A porção está preparada. Então a gente vê aqui que Deus ele sustenta
Deus sustenta o povo dele. Então, isso daí, só para mim entrar aqui, para a gente falar aqui, irmãos, na mensagem que nós vemos aqui, isso daqui, esse maná, essa provisão foi durante 40 anos, Guilherme. 40 anos Deus cuidando, irmãos. Pastora Sandra, irmão, 40 anos Deus cuidando, Gabriel. 40 anos Deus ali não deixando o povo morrer de fome, né? As roupas, Jaime, as roupas cresciam no corpo, as crianças pequenininhas crescendo, a vizinha já crescia com a roupa no corpo, o sapato era a mesma coisa, crescia tudo no corpo. Era Deus cuidando. Aí vem Jesus, presta atenção, irmãos. Jesus, ele fala para o povo da época: Moisés e o povo comeu maná no deserto e morreram para manter a história, para manter o povo. Durante 40 anos eles comeram, mas morreram. A gente vê Jesus falando assim: mas quem comer o pão que eu der, esse daí nunca vai morrer, Gisele. É o texto que nós vemos aqui. Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: Deus lhe a comer o pão do céu. Disse depois Jesus: na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão, o pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram depois: Senhor, dá-nos sempre deste pão. E Jesus, ele diz aqui: eu sou o pão vivo, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. O maná, só para me finalizar, irmãos, o que continha dentro do maná, que eles comiam de manhã e não precisava se alimentar mais. Aí eles enjoaram do maná, Miguel, queria comer carne, e depois Deus ainda enviou a carne. Mas o que tinha dentro do maná? Dentro do maná, aquele pão pequenininho, miudinho, que na boca tinha um gosto de mel. Naquele pão pequenininho tinha todas as proteínas, vitamina, aminoácido, tudo que o corpo humano necessitasse para o povo andar no deserto, tinha ali, irmã Maria, dentro do maná. O maná não engordava, o maná não dava diabetes, o maná não dava pressão alta, era puro que Deus mandava. Só que, porém, eles comeram esse pão durante 40 anos. Eu acho uma expressão tão linda que Salmos vai dizer 78, Salmo 78, que eles comeram o pão dos poderosos, que veio do céu, né? E esse mesmo pão, Elias, ele come. O anjo aparece e coloca o pão para ele, coloca água para ele beber, para ele comer. Está dormindo, o anjo desperta, ele levanta, bebe e come, porque a tua caminhada é longa. Elias come, Elias bebe, e com a força daquele pão, olha só, o pão dos poderosos, com a força do pão, ele andou 40 dias e 40 noites e não precisou se alimentar mais. Saciava a fome. Saciava a fome. Então Jesus aqui, ele é o maior do que o maná. Ele mesmo está dizendo assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. E quem vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Que nessa noite você possa se alimentar desse pão vivo que desceu do céu, que se chama Jesus. O único que pode fazer, o único que pode agir, o único que pode trazer algo sobrenatural na minha e na tua vida, para dar vida eterna, é Ele, Jesus. Na quinta-feira e no domingo, não. Eu quero que você se meditando da palavra. Eu quero que você se alimente desse pão também na oração, com a sua família. Eu quero que você se alimente desse pão no trabalho.
pegando a revista escola dominical, lendo. Eu quero que você se alimente desse pão. Se alimente desse pão. Porque esse pão, quando a gente se alimenta, desse pão, pode ter a plena certeza, a gente nunca vai ter fome. Nunca vai ter fome. Amém? Você pode aplaudir Jesus? Deus abençoe por essa palavra, mas a gente vai agora fazer a apresentação do Ravi. Eu quero